nós podemos identificar a história da humanidade e de uma forma bem particular, esse tempo que nós estamos vivendo, nessa pandemia, com algumas palavras. Podemos identificar este tempo que estamos vivendo e outros tempos também que a humanidade já vivenciou, com algumas palavras como instabilidade. Ou seja, não há nada estável, não há nada firme, não há nada em que possamos dizer que estamos seguros. Por isso, uma outra palavra que pode identificar a história da humanidade e este tempo que estamos vivendo, que é insegurança. Desde que o mundo é mundo, o homem busca segurança. Basta só lembrar que quando nós chegamos na época de campanha eleitoral, os políticos sempre na sua agenda está a promessa da segurança. Nós buscamos segurança. Por que buscamos segurança? Porque há uma instabilidade. E essa instabilidade que o mundo vive nesse momento, essa falta de segurança do que virá o amanhã, isso gera ansiedade, isso gera sofrimento. E essas três palavras eu penso que resumem a nossa época, resumem a história da humanidade, sempre marcada pela instabilidade, sempre marcada pela falta de segurança, sempre marcada pelo sofrimento. Nós, cristãos, crentes em Cristo Jesus, estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos porque estamos nesse mundo. Não há um selo em nós de isenção por sermos crentes. Esta insegurança, essa instabilidade, esse sofrimento que acomete a sociedade, acomete o mundo, nos afeta. Essa época agora de pandemia que estamos vivenciando, nós estamos sofrendo de alguma forma. Alguns, eu penso que você já deve ter tido notícia de alguém próximo que já esteja contaminado com esse vírus. Talvez você tenha tido notícias de algum familiar seu, de algum amigo. Com certeza nós somos afetados, a ponto que estamos nesse isolamento social e temos sentido a falta de nos congregarmos, de estarmos juntos na casa do Senhor, no ajuntamento solene de adoração ao nosso Deus. Estamos sofrendo economicamente por causa disso. Então, nós cristãos, nós que servimos a Deus, não estamos isentos disso. O próprio Senhor Jesus nos deixou claro quando disse: no mundo tereis aflições. Nós não estamos isentos desta realidade. Mas há uma diferença entre o crente e uma diferença daquele que serve ao Senhor nesse período, ou neste mundo de instabilidade, neste mundo de insegurança, neste mundo de sofrimento, e aquele que serve ao Senhor. Há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Porque nós somos sim acometidos e somos vítimas, e sofremos com o que acontece na sociedade e no mundo. Porque Jesus deixou claro: no mundo tereis aflições. Mas a diferença é que Ele nos dá a segurança da vitória, porque Ele vai nos dizer: mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos dá esta segurança. Então, apesar da insegurança que o mundo oferece, apesar da instabilidade que a sociedade pode viver, apesar do sofrimento que está sempre presente, nós podemos estar firmes. Nós não estamos instáveis porque o mundo tem instabilidade. Nós não vamos nos sentir inseguros porque o mundo vive em insegurança. Nós estamos firmes em Deus. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com você nesta noite.
sobre a nossa firmeza em Deus e seu amor. Nossa firmeza em Deus e seu amor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta, a carta aos Romanos, uma carta belíssima em que ele fala da graça de Deus em retirar de nós a condenação e colocar no seu Filho amado, para que agora nós viéssemos ser justificados em Cristo Jesus e não sermos mais condenados. Ele vem nos falando desta graça bendita, e chega aqui neste capítulo, ele vai trazer de uma forma belíssima algumas convicções que nós temos em Cristo Jesus, e depois de falar dessas convicções, por exemplo, do versículo 28, ele diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Paulo, depois disso, ele vai nos fazer aqui algumas perguntas que nós chamamos de perguntas retóricas. Por que retóricas? Porque essas perguntas, na verdade, não têm resposta. E ao fazer estas perguntas, o apóstolo Paulo, ele vai justamente mostrar que nós que estamos em Cristo Jesus, nós que um dia já fomos alcançados pela graça de Deus, nós que um dia nos rendemos a Cristo Jesus e o seu amor, estamos firmes nele, estamos firmes no seu amor. E a primeira pergunta que o apóstolo Paulo faz está no versículo 31. Olha o que diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja que primeiro Paulo diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? Pode ser aquilo que ele já vem falando desde o início do capítulo 8? Sim, pode. Mas nós precisamos entender que Paulo já está caminhando para, vamos chamar aqui, o final do seu argumento teológico na carta. Ele já no início da carta mostrou que toda a humanidade, ela está arruinada por causa do pecado, está sujeita à ira de Deus por causa do pecado. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, enviou o seu Filho amado e providenciou um meio, e agora nós somos justificados em Cristo Jesus. E agora, justificados em Cristo Jesus, temos paz com Deus, diz lá no capítulo 5. E o apóstolo Paulo vai então nos falar dessa graça bendita daí por diante, dessa graça bendita que nos ajuda a vencer o pecado. Então, Paulo vem falando dessa graça maravilhosa de Deus em nos salvar, em nos amar antes da fundação do mundo e nos dar Cristo Jesus para a nossa redenção. Então, à vista destas coisas, aí ele faz essa primeira pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Note que a pergunta não é simplesmente se alguém é por nós. Se Paulo estivesse perguntando apenas se alguém é por nós, com certeza teríamos uma avalanche de respostas dizendo sim, tem muita gente que é contra nós. Mas a pergunta de Paulo é precedida por algo muito belo quando ele diz: se Deus é por nós, ou já que Deus é por nós. Paulo não está aqui duvidando que Deus esteja ao nosso favor, ele estará afirmando. Por isso que esse se aqui não é uma questão de dúvida, é uma questão de afirmação. Já que Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, observe quem é por nós que Paulo está dizendo. Não é o Império Romano, não são as pessoas, não é alguém poderoso economicamente, militarmente, politicamente, não é nada disso. Paulo está dizendo que quem é por nós é Deus. E quem é Deus? Aquele que criou o universo, aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, aquele que é todo-poderoso, aquele que é onipresente, aquele que conhece todas as coisas, aquele que deu seu Filho amado para morrer em nosso favor, aquele que morreu em nosso favor, Jesus Cristo, porque Ele é Deus, aquele que é o nosso Consolador, enviado da parte do Pai e do Filho, que está conosco, Ele é Deus, aquele que, como diz o versículo 28, faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem,
aquele que rege a história, aquele que é o Senhor das nações, aquele que é Rei dos reis, aquele que é Senhor dos senhores, é este que é por nós. É esse que está lutando as nossas pelejas. É Ele que toma a nossa frente. Por isso Paulo pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta nós já sabemos, por isso que é uma pergunta retórica. Ninguém. Ninguém poderá ser contra nós se Deus é por nós. Mas então Paulo vai nos fazer a segunda pergunta. Como não receberemos graciosamente com Cristo todas as coisas? E é o que diz o versículo 32, acompanhe comigo na sua Bíblia. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? O que é que está acontecendo aqui? Paulo está partindo do argumento maior para o menor. E qual é o argumento maior? O argumento maior é que Deus não poupou seu filho, antes o entregou por todos nós. Quando você vai lá para o Antigo Testamento, você vai ver que Deus chamou Abraão e disse, Abraão, é o seguinte, você vai ter que fazer algo. Você vai tomar seu único filho, o filho a quem tu amas, e vai oferecer a mim em sacrifício. Diz o texto que Abraão foi para o monte Moriá, onde Deus indicou. Chegou lá, preparou o altar e estava pronto para sacrificar o seu filho em obediência por causa da fé em Deus, por ele ter prometido que dele faria uma grande nação. O autor da carta aos Hebreus vai nos dizer que Abraão cria que Deus ressuscitaria e queria cumprir a sua promessa. Mas você deve lembrar da história que Deus bradou dos céus e poupou a vida de Isaac, e poupou a própria vida também de Abraão do sofrimento. Mas o que Paulo está nos dizendo aqui é que lá no Monte Moriá, Deus poupou a vida de Abraão e Deus poupou a vida de Isaac. Mas no Monte Calvário, Deus não poupou o seu filho. Olha o que ele diz aqui no versículo 32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Ele poupou a vida de Isaac, filho de Abraão, mas não poupou a vida do seu filho amado. Paulo vai dizer que positivamente Deus não, negativamente Deus não poupou o filho, mas positivamente Deus entregou o seu filho para morrer no meu e no seu lugar. Então esse é o argumento maior de Paulo. Então Paulo pensa assim, se Deus não poupou o seu próprio filho, e aí vem a pergunta, como também não nos dará com ele, com Cristo Jesus, graciosamente todas as coisas? Essas todas as coisas são aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Não só as questões das bênçãos, que nós vamos chamar aqui as bênçãos espirituais, mas também as bênçãos materiais, as bênçãos do nosso dia a dia, das nossas necessidades supridas. Agora entenda que este dar é com Cristo Jesus e graciosamente, ou seja, não é por merecimento nosso. Então, se Deus não poupou o seu próprio filho e entregou por nós, como Ele não vai suprir as nossas necessidades, como Ele não vai cuidar de nós graciosamente por meio de Cristo Jesus? A resposta é negativa. Não há como não pensar que Deus não vai fazer isso, porque se Ele fez o maior, Ele fará o menor. A terceira pergunta que o apóstolo faz está no verso 33. A pergunta é, quem acusará os escolhidos de Deus? Olha comigo o verso 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. A ideia aqui, irmãos, não é que Paulo esteja dizendo que não haja nenhuma acusação contra os crentes. É bem verdade que há sim acusações. Até porque o nosso adversário, o nome dele se chama Diabo, e o significado da palavra diabo é justamente aquele que é acusador, aquele que é difamador, caluniador.
Então Paulo não está aqui nos dizendo que não haverá acusações. Haverá sim acusações dos homens, haverá sim acusação das nações, haverá sim acusação do diabo. Mas o que ele está nos dizendo é que nenhuma acusação contra nós diante de Deus prevalecerá, porque é Deus quem nos justifica. E justificar significa retirar a condenação, ou seja, a condenação que era contra nós, merecida por causa dos nossos pecados, foi retirada, porque a nossa dívida foi paga na cruz do Calvário, quando Jesus exclamou: tudo está consumado. Quando ele disse tudo está consumado, ele estava dizendo o preço que era necessário para que o homem possa ser salvo, já foi pago, não há mais nenhuma dívida. E o Paulo vai dizer na carta aos Colossenses que na cruz ele cancelou a dívida que era contra nós, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há acusação, irmãos, não há ninguém que possa acusar e prevalecer contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus, contra mim, contra você, porque é Deus quem nos justifica. Cristo é o nosso advogado perante o Pai. Nós estamos firmes em Deus porque Ele é a nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos firmes em Deus porque Ele graciosamente irá suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus, porque se Ele já nos deu Cristo, muito mais Ele vai nos dar aquilo que precisamos. Estamos firmados em Cristo Jesus, irmãos, porque ninguém pode acusar-nos e prevalecer contra a nossa vida, porque é Deus quem nos justifica. Mas Paulo faz uma quarta pergunta retórica. Depois, versículo 34, ele vai perguntar: quem nos condenará? Quem condenará a igreja de Deus, o povo de Deus, os escolhidos de Deus? Olha aí comigo o versículo 34 que diz: quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui mais uma vez vale salientar que Paulo não está dizendo que não haverá alguém que nos condene. Os homens irão nos condenar, as nações irão nos condenar, até o nosso coração, irmãos, nos condena, a nossa própria consciência nos condena. Mas o que Paulo está nos dizendo aqui é que não há nenhuma condenação a nosso respeito, a condenação para a eterna, porque Cristo já morreu por nós. Olha o que ele diz: quem os condenará? É Cristo quem morreu. Ou seja, ele já, como eu falei agora há pouco, ele já pagou a dívida, ele já morreu no meu lugar, ele já recebeu a minha condenação. Eu não posso receber a condenação do pecado, porque Cristo já tomou sobre si esta condenação e pagou o preço dessa condenação. Por isso agora eu estou livre em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas Paulo vai dizer que ninguém vai nos condenar, não apenas porque Cristo morreu, mas também porque Cristo ressuscitou. Ele não apenas morreu por nós, mas ele também ressuscitou por nós. Ele venceu a morte. Ao terceiro dia a morte não pôde detê-lo. O seu corpo não deteriorou-se, mas ele levantou do túmulo frio. Venceu a morte. Ao terceiro dia, como disse, ele mesmo disse: eu dou a minha vida e a retomo, porque essa autoridade, este poder recebi do meu Pai. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Daqui a algumas semanas nós já estaremos comemorando justamente a ressurreição do nosso Senhor. Por isso que não há condenação, porque aquele que morreu também ressuscitou para a nossa justificação, diz Paulo em outro texto. Mas note, versículo 34, Paulo vai nos dizer: quem nos condenará? Quem condenará os escolhidos de Deus? Quem condenará a igreja de Deus? Quem condenará aqueles que amam ao Senhor? É Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação e está à direita de Deus. Isso significa que Ele está reinando. Nesses tempos, irmãos, que nós estamos vivendo,
Nunca é demais lembrar, afirmar, cantar, proclamar que há um Rei, que há um Senhor nos céus, reinando sobre tudo e sobre todos. Cristo Jesus, que morreu por nós, que ressuscitou por nós. Por isso, ninguém pode nos condenar. Agora, esse versículo 34, irmãos, ele é tão rico que Paulo encerra dizendo que não apenas Cristo morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, mas que também ele intercede por nós. Já falamos agora há pouco que ele é o nosso advogado. O apóstolo João vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes junto ao Pai um advogado. Esta é a razão, irmãos, porque nós estamos firmes, porque Deus é por nós. Esta é a razão porque nós estamos firmes, porque nenhuma acusação prevalecerá contra nós. Esta é a acusação porque nós estamos firmes em Deus, porque ninguém pode nos condenar e prevalecer, porque Cristo morreu por nós, ressuscitou por nós, governa desde os céus e lá nos céus intercede por nós. Mas há uma outra pergunta que o apóstolo Paulo vai justamente nos fazer. Então, vamos relembrar aqui. Primeiro, ele vai dizer quem nos condenará. Desculpem, ele vai colocar aqui quem vai ser contra nós. Ninguém. A segunda, como nós vamos pensar que Deus não nos vai suprir as nossas necessidades se Ele já nos deu o maior. Versículo 32. Terceira pergunta, quem nos acusará? Nada, nem ninguém pode nos acusar. Prevalecer, temos um advogado junto ao Pai. Quem nos condenará? Nenhuma condenação vai prevalecer, porque Ele morreu por nós, ressuscitou por nós, governa desde os céus e por nós intercede. Mas há uma outra pergunta que o apóstolo Paulo nos faz aqui, que demonstra a nossa firmeza em Deus, no versículo 35, quando ele vai justamente nos dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que vai nos separar do amor de Cristo? E aqui o apóstolo Paulo ele vai trazer uma série de palavras do qual nós estamos sujeitos. Lembra que no início da nossa reflexão, da nossa mensagem, nós falamos que vivemos nesse mundo e estamos sujeitos ao que acontece neste mundo, como a instabilidade, como a insegurança, como o sofrimento. Mas será que tudo isso aí é possível, é o suficiente para nós ficarmos separados de Deus? De forma alguma, irmãos. Olha o que diz o apóstolo Paulo, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Perseguição ou a fome? Nudez, perigo ou espada? O que Paulo está nos mostrando aqui? Vários cenários. Cenário, por exemplo, de aflição, quando ele usa aqui a palavra tribulação e a palavra angústia. Ou seja, aflição externa, aflição que vem de fora e que nos atinge. Mas também ele usa a palavra angústia, aflição que é do coração. Às vezes as pessoas têm aflições de fora, mas o seu coração está calmo. Às vezes não há aflição externa, mas o seu coração está aflito. É a angústia. Paulo diz que nós podemos ser atingidos tanto pela aflição externa, pela interna. Paulo diz que nós podemos ser atingidos das nossas necessidades, porque ele vai falar aqui de fome, nudez. Ou seja, ele está falando de alimento, ele está falando de vestuário. Jesus falou disso no Sermão do Monte. E essa é uma das nossas necessidades básicas: alimentação, vestuário. Podemos sofrer com isso, com a falta disso. Ele fala sobre o risco de vida, porque ele fala aqui de perseguição, perigo ou espada. Ou seja, nós podemos correr o risco de vida por servirmos e amarmos a Cristo Jesus, pois o próximo verso, verso 36, ele vai dizer, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Mas será que tudo isso aí
pode nos separar do amor de Deus? Será que a morte, será que o perigo, será que a espada, será que a fome, será que a aflição, a nudez, a fome, pode nos separar do amor de Deus? A resposta, igual às outras respostas das outras perguntas, é a mesma. Não, nada pode nos separar do amor de Deus. Talvez você esteja passando por tribulações, sofrimentos, perigos. Saiba que nada disso é suficiente para lhe separar do amor de Deus. E aí então Paulo diz que estas coisas, olha o versículo 37 comigo, mas em todas estas coisas, que coisas? Fome, perigo, aflição, angústia, espada, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. É interessante que essa palavra aqui no texto original é justamente isso, não é a ideia de apenas de alguém que vence, mas alguém que vence grandiosamente. É um hipervencedor, é um grande vencedor. Por isso que ele usa aqui mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Paulo pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Nada de fome, nudez, perigo, espada, aflição, angústia. E por que isso não vai nos separar? A resposta é essa, porque Deus nos amou e nos faz mais do que vencedores nele mesmo. E o versículo 38, Paulo então vai nos dizer uma das suas convicções que é tratada nesse texto. Ele diz, pois estou certo. Ele não tem nenhuma sombra de dúvida. Ele diz, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. O que Paulo está querendo mostrar aqui? Não há poderes na terra, não há poderes no mundo celeste, não há espaço, não há tempo que nos possa separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa é saber que estamos firmes em Deus e no seu amor. O meu amor para com Deus, o seu amor para com Deus tem falhas, mas o amor dele para conosco não tem falhas. E é esse amor que nos sustenta, é esse amor que nos faz ser vencedores, é esse amor que nos faz estar firmes, apesar desse mundo instável, firmes apesar desse mundo de insegurança, firmes apesar desse mundo de sofrimento. Nesse tempo que estamos vivendo, nós precisamos proclamar este amor de Deus. Precisamos proclamar este Deus que nos amou e que nos ama e sempre nos amará. Seu amor por nós não muda. É o mesmo, pois ele não muda. O que nós podemos aplicar para a nossa vida, olhando essa palavra? Eu quero trazer uma aplicação para você que já foi alcançado pela graça de Deus, para você que já foi alcançado por este amor. A aplicação que eu posso fazer, que nós podemos fazer, é que não tema as circunstâncias, não tema este tempo presente, mas esteja firme em Deus. Lembra aquilo que Paulo disse no início da nossa exposição aqui? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra você? Quem lhe acusará? Quem lhe condenará? Quem vai separar você do amor de Deus? Então você não precisa ficar desesperado, você não precisa ficar ansioso, você não precisa ficar angustiado, porque você tem um Deus que é com você, um Deus que é por você. Então não tema, seja firme em Deus, firme na sua promessa, firme na sua fidelidade, firme naquilo que Ele nos diz aqui, nos disse aqui na sua palavra. Mas há uma outra aplicação que eu quero fazer para você que já conhece a Deus, que ama o Senhor, que já foi alcançado por esse amor. É que contemple cada vez mais este amor de Deus e esteja cada vez mais firme no amor de Deus. Irmãos, o texto nos disse que nada poderá nos separar do amor de Deus.
Isso nos chama a contemplar cada vez mais este amor. Isso nos chama a perceber e a olhar para este grande amor de Deus por nós, em dar seu Filho amado, em não poupar seu Filho. Quantas vezes nós não contemplamos este amor? Quantas vezes nós, na verdade, estamos mais para pedir ao Senhor: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu necessito disso. Não há nenhum problema em pedir ao Senhor. A palavra de Deus nos exorta a pedirmos, a suplicarmos, porque Ele é um Pai, e como Pai Ele nos ajuda, como Pai Ele supre as nossas necessidades. Mas nós, irmãos, muito mais do que pedirmos ao Senhor, precisamos contemplar o Senhor, contemplar o seu amor, maravilhar-se com este grande, eterno, insondável amor de Deus. E quando nós olhamos para este amor de Deus para conosco, nós ficamos firmes em Deus, ficamos firmes no seu amor. E apesar das tribulações, apesar dos sofrimentos, apesar da instabilidade, apesar da insegurança que esse mundo vive e que nós estamos vivendo, nós poderemos erguer a nossa cabeça e dizer como Jó: eu sei que meu Redentor vive. Podemos dizer que temos um Deus que é por nós, que peleja as nossas pelejas, porque Ele nos amou, nos ama e sempre nos amará. Nada, irmãos, vai nos separar do amor de Deus. O seu amor é firme, o seu amor nos preserva, o seu amor nos sustenta. Por isso, para você que já serve ao Senhor, para você que ama o Senhor, porque Ele lhe amou primeiro, como diz a palavra de Deus, e seja cada vez mais firme em Deus e não tema as circunstâncias. Para você que já ama o Senhor e foi alcançado por este amor, contemple cada vez mais este amor e esteja cada vez mais firme neste amor. Mas eu preciso também trazer uma aplicação, uma palavra para você que está me ouvindo, que ainda não teve uma experiência real com Cristo Jesus. Tudo aquilo que nós lemos aqui na palavra de Deus diz respeito àqueles que já amam ao Senhor, daqueles que já servem a Deus, daqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, daqueles que, aos seus olhos serem abertos, quando seus olhos foram abertos, renderam-se aos pés do Senhor. Deus está batalhando, Deus é a favor, Deus está à frente daqueles que o amam. Deus livra da condenação e da condenação aqueles que o amam. As tribulações não irão nos separar do amor de Deus, porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Não adianta você estar longe do Senhor, não querer nenhum compromisso com Deus, tirar Deus da sua vida, tirar Deus da sua história. Cristo Jesus apenas ser uma figura histórica, uma figura bonita, que lhe emociona, mas sem nenhum compromisso com Ele, sem nenhuma relação pessoal e íntima com Ele. Deus só será por você. Essas tribulações não irão lhe afetar, você só vai estar firme nesta sociedade insegura e instável, se você for servo do Senhor Jesus. Andar longe do Senhor é andar longe do seu amor. E andar longe do seu amor é estar debaixo do juízo de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho, sobre ele permanece a ira, o juízo, a condenação de Deus. Mas pastor, o senhor acabou de dizer aqui que ninguém pode nos condenar, ninguém pode nos separar, sim, mas daqueles que já estão em Cristo Jesus. Por isso eu quero chamar você a vir a Cristo Jesus. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Deus está falando com você.
Deus está falando com você nesta noite, neste momento, aonde você está. Deus está falando com você. Venha, receba o meu amor. E ao você vir a Ele rendido, arrependido dos seus pecados, você irá desfrutar desse amor. E essas palavras também serão verdades na sua vida. Escute a voz do Senhor dizendo: vem desfrutar do meu amor, venha para o amor de Deus, venha ao eterno amor de Deus, rendido a Ele. Se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Que Deus em Cristo aplique a sua palavra na nossa vida. Eu quero agradecer mais uma vez por vocês ter nos recebido em sua casa, por ter separado esse tempo para ouvir a palavra do Senhor. E que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, tenha lhe abençoado, a você que já serve a Ele, e a você também que ainda não serve, mas que ao render-se aos pés de Cristo, você vai saber e desfrutar deste grande amor de Deus, e estar firme em Deus e firme no seu amor. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por tua palavra, te louvamos porque ela atravessa os séculos e chega até nós, e ela atravessa as distâncias e chega a famílias, mesmo distantes, Pai, a este homem, a essa mulher, a esse jovem, a essa criança, a esse adolescente que está nos ouvindo. Ó Deus, nós te louvamos porque passam os céus e a terra, mas as tuas palavras não hão de passar, e elas não passam, são eternas e verdadeiras. Te louvamos, Pai, por teu amor que nos alcançou, e por isso nós estamos firmes em Ti, firmes no Teu amor. Por isso nós temos a certeza que ninguém poderá ser contra nós, porque o Senhor é por nós. Temos a certeza que ninguém pode nos acusar, nem nos condenar, porque Cristo morreu por nós, Cristo ressuscitou, governa, intercede por nós. Te louvamos porque nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Te louvamos porque as mínimas coisas o Senhor nos dará graciosamente, porque o Senhor já nos deu Cristo Jesus. E eu te peço para que a tua palavra, Senhor, o teu Espírito, traga vida a este coração morto, traga quebrantamento a este coração endurecido, e muitos possam, movidos por teu Espírito, pelo poder da tua palavra, render-te a este amor e estar firme em ti e firme no teu amor. Nós assim oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.